Nós temos aqui um trecho da matéria Eu fumo em época de prova. Vapes nas escolas atraem estudantes ansiosos enquanto famílias subestimam perigos. Então a gente já percebe que o tema dessa notícia, dessa matéria, é discorrer sobre as informações que geralmente não são divulgadas e não são de conhecimento geral sobre o uso do vape entre os jovens. Como já começa o texto destacando, nós temos o seguinte: segundo os especialistas, a falta de informação e a baixa percepção de risco, inclusive entre pais e adolescentes, é um desafio. E um desafio para quê? Para o combate a este tipo de substância, esse tipo de comportamento que é o uso dos vapes entre adolescentes, entre os jovens. Nós temos então, neste fragmento de texto, a prevalência da função referencial. E neste caso, o texto ele se concentra, ele procura relatar os riscos do uso do vape e também a falta de conscientização da família, dos pais, dos jovens sobre o tema. E para isso, ele traz, por exemplo, a fala e os relatos da Cristiane Tourinho, que é médica do trabalho e coordenadora do Ambulatório de Cessação do Tabagismo da Pneumologia da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Então nós percebemos que a Cristiane é uma especialista, uma pessoa que tem propriedade para falar sobre esse assunto. Então, de forma geral, esta é a função referencial da linguagem. A questão pergunta justamente sobre isso. Por que nós temos aqui o predomínio desta função? Então vamos lá. Uma vez que o texto se concentra em, letra A, reforçar a gravidade do tema através de fragmentos de histórias reais. Como eu disse, o texto traz a fala da Cristiane Tourinho, mas não de histórias reais, mas esses fragmentos, eles trabalham para construir uma reflexão e um relato dos riscos do uso, mas não um foco em trazer histórias reais por si só. Então, nós não temos aqui uma opção correta. Vamos a B. Apresentar projetos da iniciativa pública que visam mitigar o problema. Nós temos aqui a menção a um projeto que a médica é coordenadora, mas o texto não foca em apresentar tais projetos. Vamos a C. Condenar o uso do cigarro eletrônico a partir da fala de um especialista. A Cristiane Tourinho, ela traz aqui vários questionamentos e várias reflexões sobre os riscos associados a este uso, mas de forma alguma ela condena o uso. Condenar é fazer um julgamento moral, é fazer uma condenação moral. E nós temos aqui uma conscientização, não uma condenação de quem está realizando esta prática. Vamos a D. Convencer os leitores a respeito do caráter nocivo e aditivo do tabagismo, ou seja, convencer sobre os riscos e também sobre o risco de se viciar nesse tabagismo. Nós temos aqui também não um interesse de convencimento, mas de exposição, de diálogo, de reflexão sobre esses riscos. Então, novamente, temos aqui uma opção incorreta. E finalizamos com o gabarito, letra E, que diz que o texto se concentra em relatar os riscos do uso do vape e a falta de conscientização sobre o tema. Exatamente.